Bom, boa tarde de novo. A aula de hoje de projeto de vida é continuação de tema felicidade, tá? E a importância para o projeto de vida. O tema é felicidade, a importância para o projeto de vida. E eu vou continuar de onde eu parei da aula passada, tá bom? Só um minuto que eu vou colocar a imagem na tela. Só um minuto. Então, o tema felicidade, tá? Tem uma parte do livro que fala sobre a conexão das ciências humanas, né? E aqui a gente vai ter uma conexão um pouco com a filosofia. Aí o que ele trouxe um pedaço do texto do Aristóteles, do livro Ética a Nicômaco, e diz assim: a felicidade já estava entre os principais temas da investigação filosófica, muito antes de os cientistas atuais estudarem as razões que conduzem a esse estado. A história da busca filosófica pela felicidade foi iniciada com o filósofo Aristóteles em sua obra Ética a Nicômaco. Ela é o bem mais desejado pelas pessoas e a finalidade de suas ações, segundo ele. Alguns identificam a felicidade com a virtude, outros com a sabedoria prática, outros com uma espécie de sabedoria filosófica, outros com estas ou uma destas, acompanhadas ou não de prazer, e outros sinais também incluem a prosperidade exterior. Então, são as várias formas que a pessoa pode enxergar o que é felicidade, né? O que significa para algumas pessoas. Então, desde a Grécia Antiga, já existe essa investigação. Aí a gente tem uma outra parte aqui, que seriam as lições que eu passei para vocês na outra aula. Tem um gráfico, mas aí, como eu passei, vocês dão uma olhada em casa e respondem e me mandam, tá bom? E eu já vou direto para felicidade, bem-estar e realização, tá bom? Vamos lá. Então, o tema ainda na felicidade é bem-estar e realização. Para o professor e pesquisador William Damon, a construção de um projeto de vida é a base para alcançar a realização e felicidade. Quando você identifica aonde deseja chegar, naturalmente fica mais fácil condicionar as suas ações no sentido de alcançar os objetivos. Então ele fala que esse professor, né, William Damon, ele fala que na construção do nosso projeto de vida, a gente também está aliado a ele a nossa busca da felicidade, né? E quando você identifica quais são os motivos da sua felicidade, fica mais fácil você direcionar as suas ações, direcionar a sua forma de agir, de pensar, seus planos para alcançar esses objetivos. Então, a felicidade também está ligada ao nosso projeto de vida em todos os sentidos, né? Tanto na nossa vida pessoal, social, quanto na nossa vida profissional. Lembrando, o projeto de vida não é só sobre vida profissional, tá? Bom, ele continua, né? Planejar o futuro com metas realizáveis e criar estratégias para alcançá-las pode fazer você sentir-se bem, se sentir um bem-estar e felicidade. Então, ele está falando que quando a gente planeja o nosso futuro, né? Quando a gente cria uma meta que a gente sabe que ela pode ser alcançada, né? Que ela é realizável, que é isso, né? Realizável é algo que dá para alcançar. E a gente cria algumas estratégias para fazer isso, você pode se sentir um bem-estar, se sentir melhor, e isso te traz felicidade, porque dá a ideia de tarefa cumprida, né? Ou pelo menos uma tarefa planejada já, né, em mente. Ao longo da vida, muitas escolhas serão feitas, assim como muitas decisões serão tomadas. Em geral, essas escolhas visam alcançar um objetivo almejado por todos, que é a própria felicidade. Então, lembra que a gente já falou uma vez aqui que a escolha, ela traz um pouco de angústia, né? Porque é muito difícil a gente escolher um caminho a traçar, a seguir na vida da gente, né? Mas a gente tem que tomar uma atitude, né, na vida da gente, dependendo dos caminhos que a gente está trilhando. E essas escolhas que a gente faz pra gente alcançar no fundo a nossa felicidade, né? Chegar onde a gente quer chegar tem a ver com a nossa felicidade, tá certo?
Em seu desejo de alcançar a felicidade, o ser humano é motivado por interesses. Os outros animais, por sua vez, são movidos somente por necessidades naturais. Então a gente se difere do animal, né? Porque nós temos interesse, né? Porque a gente tem a razão, né? A emoção, os nossos sentidos. E a gente, por raciocinar e pensar, a gente refletir sobre a vida e sobre quem nós somos, a gente tem os nossos interesses. E podemos fazer as escolhas, né? Os animais irracionais, não, eles agem por instinto, então já vem tudo determinado neles, né? O seu DNA, o que eles vão fazer, como, né? Eles já vêm com todo o aparelho pronto, né? Para existir. A gente não, a gente aprende tudo, né? Com a nossa família, com a escola, com o mundo, né? Nós somos seres sociais, né? Nós aprendemos a ser gente através da socialização. Então é por isso que nós temos escolha, nós temos desejos, né? Nós programamos o nosso futuro. Os animais, eles bebem quando tem sede, comem quando tem fome, dormem quando estão cansados. Então eles não existe nenhum condicionamento cultural de comportamento para esses bichos. Eles agem naturalmente, né? Não é como a gente. A gente, claro, precisa comer, dormir, fazer nossas coisas, mas tudo na gente é aprendido, né? A gente pode controlar até os horários, né? Os animais não fazem isso, né? Eles não tem como eles controlarem as coisas, a não ser que a gente adestre, né? Mas mesmo assim, a inteligência deles é limitada em relação à nossa, né? Só um minutinho. Você, como ser humano, também é um animal. Mas suas necessidades se misturam aos seus interesses. Quando você tem sede, escolhe o que beber. Quando tem fome, escolhe o que comer. É por esse motivo que somente o ser humano pode falar da felicidade. Então é o que eu falei antes, a gente tem a capacidade da escolha, né? E aí nós direcionamos nosso comportamento, nossas ações, né? Nossa energia para as nossas escolhas, para os nossos planos, para os nossos projetos, né? Coisa que o animal não faz. Ele vive por viver, ele vive pelo instinto dele. E a felicidade é uma busca humana, né? O animal, ele não tem essa busca, né? Ele não reflete sobre isso, ele simplesmente existe. O ser humano, ele consegue satisfazer os próprios interesses, os quais estão relacionados com vários aspectos da sua vida, e não com suas necessidades orgânicas. Ele é capaz de definir de qual modo vai alcançar a felicidade. Bom, é redundante, é o que eu já falei, né? Nós conseguimos criar nos nossos interesses, descobrir quais são eles e nós conseguimos realizá-los, né? Dependendo do nosso projeto e dependendo da nossa disposição. É verdade que dificuldades de todos os tipos podem surgir ao longo do caminho, mas enfrentá-las com coragem, determinação e persistência é um passo importante para você se manter firme no seu objetivo. Ter clareza do que pode ser mudado e sentir-se bem por não abrir mão facilmente do que deseja alcançar. Então aqui ele está falando sobre as dificuldades que todos nós temos pelo caminho, né? Quando a gente está construindo o nosso projeto de futuro, de vida, mas que é necessário que a gente tenha coragem para enfrentar, né, os percalços do caminho, os problemas que vão aparecer, né? Outra característica importante é a determinação e persistência, né? A gente precisa persistir, não é desistir na primeira coisa errada que acontecer, né? Precisamos ter clareza que tudo pode ser mudado, né? Que a gente pode, a qualquer momento, traçar um outro caminho. E não abrir mão facilmente do que a gente deseja alcançar, né? Lutar sempre por isso, né? Aí aqui eles citam um autor, né? Paul Dolan, que é citado no box hiperlink da página 53. Sugero que anotem. Aqui é uma liçãozinha, né? Aqui é uma lição, tá? Aí aqui atrás a gente tem algumas dicas, né?
do livro, ele fala aqui. Existem algumas ações cotidianas que, de acordo com o Dolan, que é aquele pensador da página anterior, né, podem ajudar a elevar o estado de felicidade. Veja a seguir algumas. Então ele dá aqui algumas dicas de como elevar o seu estado de felicidade, tá? Uma delas é valorizar o que há de bom nas situações cotidianas. A gente vive o dia a dia, passa o dia a dia, mas a gente só reclama do que está errado, né? A gente não valoriza as conquistas, pequenas conquistas e as coisas que deram certo. Uma das dicas do cotidiano para você ter um bom dia, né? Passar um dia bem procure dormir bem, alimentar-se de forma saudável, desfrutar do carinho da família, de um amigo ou de um animal de estimação. Só um minutinho, gente. Tá um barulhinho aqui. Bom, então procure dormir bem, alimentar-se de forma saudável, desfrutar do carinho da família, de um amigo ou de um animal de estimação e aprender sempre algo novo. A gente não pode ficar parado no tempo, né? A gente precisa sempre estar em movimento, né? Aprender sempre com alguém. Então, outra dica que ele dá é estar atento ao modo de como se expressa. Substitua as frases negativas por frases positivas. O fundamental é se colocar em movimento sem perder o bom humor. Menos drama e mais proatividade. Então, a dica que ele dá é você ter sempre um pensamento positivo, né? Não parar, né? Não parar, ter sempre um bom humor, sempre estar proativo para fazer as coisas, né? Isso ajuda muito a gente no dia a dia, né? São formas cotidianas, diz ele, de alcançar a felicidade, assim. Porque a felicidade é um estado de espírito também, né? A gente precisa estar motivado e estar se sentindo bem para estar feliz também, né? Claro que as influências externas atrapalham, né? Você está com um problema, uma coisa séria acontece, então é claro que pode acontecer da gente ficar desmotivado, mas isso também é uma obrigação nossa, né? Também da gente tentar melhorar, tentar se sentir bem, né? Buscar meios para isso. Cultivar o bom humor. As circunstâncias nem sempre dependem de nós, já o humor sim. Tentar cultivar sempre o bom humor, sempre atento a isso, né? A música, o contato com a natureza, o silêncio, as leituras inspiradoras e a prática da atividade física e artística podem ajudar a melhorar o nosso humor. Com um bom humor, pode ser mais fácil resolver algumas questões difíceis. Então, quando a gente leva as coisas mais no bom humor, né, e tenta levar a vida de uma forma mais serena, algumas questões do dia a dia ficam mais simples de resolver, né? Ficam mais calmas, né? Então dá pra gente resolver as coisas com mais calma. Então tentar sempre cultivar o bom humor. Uma outra dica é evitar a raiva. Nossa, o controle da raiva é o mais difícil, né? Sentir raiva consome muito da nossa energia. Use a inteligência